Olá, pessoal do sétimo ano, mais uma videoaula de inglês. Hoje é a videoaula de número 30. Lembrando que estamos no quarto bimestre, na última unit do nosso book, What Was the Weather Like? E hoje vamos falar um pouco mais sobre prepositions. Vou explicar para vocês de forma mais detalhada o que são prepositions, né? Preposição é uma classe gramatical, tá? É uma palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. Lembrando também que recentemente vocês viram, né? Aprenderam sobre prepositions of place, preposições de lugar, né? E hoje eu vou falar de 3 preposições específicas para vocês. Vamos estudar detalhadamente o uso das prepositions in, on e at. Lembrando que a página de referência é a página 7 da unit What was the weather like? E falando em idiomas, né, em línguas diferentes, na língua inglesa, assim como, né, na língua portuguesa também, nós temos várias preposições, tá? E no caso do in, on e at, elas são usadas para fazer referência principalmente a tempo e a lugar. Observem as explicações e os exemplos a seguir. Vou iniciar explicando a preposition in. Quando então usar in? In é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar. Seu significado depende do contexto ao qual se aplica, podendo ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Esses são os significados, tá, na nossa língua da preposition in. Então, em outras palavras, in pode significar tudo isso aí, tá? No que diz respeito a tempo, é empregado para indicar períodos de tempo mais longos e menos definidos, tá? Como uma parte do dia, por exemplo, ou uma parte de um mês ou de um ano. E aí, nós temos aqui 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, quando eu falo, né, dentro de um contexto, eu uso, né, essa frase in the afternoon, tá? Quero dizer que estou fazendo referência a uma parte do dia. Usando numa frase mais completa. I go to school in the afternoon. Eu vou para a escola à tarde. Aqui nós temos uma exceção, tá? Uma coisa até importante para vocês saberem e não esquecerem. Quando a parte do dia for noite, usa-se at e não in, tá? Então, vamos usar o at em vez de in. No caso, por indicar um período da noite, tá? The show will be at night, né? O show será à noite. Eu não posso usar o in nesse caso. No caso do período noturno, eu vou usar at night, tá? Para ficar correta a frase. Isso é uma exceção da língua inglesa em relação ao período da noite. Aqui nós temos mais 3 exemplos, continuando sobre o uso da preposition in, tá? Usando essa preposição então. Quando eu falo in 1099 ou in 1999, tá? Em 1999, usado para indicação de ano.
quando eu falo in June, tá? Indicação de mês. E quando eu falo em Rio de Janeiro, indicação de um lugar, tá? Em New York City, em Brasil, em México, eu estou usando para indicação de lugar. In April, em December, em May, tá? Em maio, em dezembro, em abril, enfim, vocês podem trocar. Quando eu quiser falar o ano que nós estamos, em 2020 ou em 2020, né, em 2020, posso falar tanto dos dois primeiros, né, no caso aí o 19, depois o 99, ou posso falar na questão de usar o thousand, né, do 1000, 1000, 2000, enfim. No caso do in, nesses contextos, vocês podem alterar, tá? Eu usei apenas esses exemplos, mas aí isso dá para mudar. Mas o que importa é a indicação de ano, de mês e de lugar. Vejamos agora como usar on. On é utilizado para fazer referência principalmente a datas e dias específicos, tá? E também as superfícies de locais. Seus significados podem variar. Por exemplo, entre as seguintes palavrinhas: pode significar sobre, em cima de, acima de, em, no e na. Lembrando que aqui eu trouxe a definição de on quanto preposição, tá? Eu não estou falando do turn on, do turn off, de acender e apagar a luz, por exemplo. Estamos especificando aqui quanto ao sentido de uma preposition. Temos aí os seguintes exemplos. My birthday is on October 6. Meu aniversário é no dia 6 de outubro. Percebam a indicação de uma data específica. Continuando os exemplos com on, quando eu digo on Saturdays, né? Aos sábados, né? Indicação de um dia específico. Quando eu falo, por exemplo, I go to my grandma's house on Saturdays. Vou para a casa da minha avó aos sábados, tá? Indicando um dia da semana específico. Ou quando eu falo também on the phone, on the internet, on the bus, on the plane, significando respectivamente, né? No telefone, na internet, no ônibus, no avião, enfim. Nesses casos, on, né? A preposição está sendo usada com meios de transportes, né? Transportes públicos ou meios eletrônicos, né? No caso do telefone, da internet. E aí eu faço essas construções, né? On the. E vejamos como usar a preposition at, tá? Essa preposição é usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. E dependendo do contexto que se insere, ela pode significar as, né, usando a crase, em, na e no. Vejamos os exemplos. The meeting will begin at 10 a.m. A reunião começará às 10 da manhã. Lembrando do AM, né, que significa ant meridian, né, fazendo referência ao período da manhã, né, da morning. Nesse caso, o at, ele está indicando tempo, mas assim, um horário específico, né? 10 a.m.
Outro exemplo. My brother is at home, né? Meu irmão está em casa. Nesse caso, at sendo usado como uma indicação de lugar, indicando, mais precisamente, um local específico. At home poderia ser at school, né? Enfim, podemos trocar o at home por outros lugares, tá? Indicação de lugar. Aí, então, para vocês, os três, né? As três diferentes preposições em inglês, né? Com as devidas explicações sobre quando usá-las. E agora, nós vamos falar um pouco da nossa English Homework, da nossa tarefa de inglês, referente à aula de número 30, né, da Unit What Was the Weather Like? E então, vocês irão fazer a página 11 do Written Practice, né, Exercise 1, um exercício sobre o uso das prepositions, né, das prepositions in, on, yet, explicadas nessa videoaula. Vocês vão escolher a resposta correta e depois vocês irão lá para a página 22, onde nós temos o exercício de número 18, 19 e 20, tá? O exercício de número 18 também é sobre as prepositions. Então, vocês irão completar usando a preposition correta, tá? Muito fácil, referente à aula de hoje. O exercício de número 19 é sobre o uso do to be simple past, né? Was, were. No caso, vocês irão colocar respostas corretas, né? Usando a forma afirmativa do to be simple past. E o exercício de número 20, que é uma revisão gramatical, inclusive de um conteúdo que nós vimos no terceiro bimestre, que é o immediate future, né? O uso do going to. Então, se precisar, vocês podem olhar no caderno, nas outras videoaulas e até mesmo na apostila, onde nós temos a explicação, né, do going to. E aí, vocês irão montar frases corretamente usando esse tempo verbal. Essa última unidade traz muita revisão, tá? Isso é normal, revisão dos conteúdos do ano todo. E aí, eu tô inserindo pelo menos um ou dois toda semana na nossa tarefa.